Sejam bem-vindos a mais um vídeo do estudo da recapitulação da lição da Escola Sabatina. Hoje o tema muito interessante que está escrito aqui, Cristo, as primícias. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também de nos acompanhar na nossa rede social, no Instagram, @adventistas_caixambi. E a lição vai começar dizendo que se Cristo não tivesse ressuscitado, como estaria a gente nesse momento, né? Qual seria a nossa situação? Com certeza de desespero total, porque foi por ele que a salvação veio, pelo sacrifício de Jesus na cruz. E eu vou pedir para o Daniel ler 1 Coríntios 15, do 20 ao 23, que vai fazer um paralelo aí entre Jesus e Adão, com a ligação que eles têm. Diz assim, a partir do versículo 20: Mas, de fato, Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. E eu vou passar 23. a palavra... 23 também? 23. 23 também, é. Desculpa. 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E eu queria saber do Henrique, o que as primícias têm a ver, né, com o paralelo que a Bíblia mesmo trata sobre Adão e Jesus? Então, aqui tem o plano da salvação inteiro, em 3 versinhos, né? A Bíblia tem essa característica, a Bíblia é densa, no sentido de que cada verso você pode ficar aqui anos, milênios estudando, né? Vamos começar pela palavra primícias, né? Ou primeiros frutos. Eu sempre gosto de dizer que Deus é o melhor professor do universo. E ele parte de algo que o aluno conhece, do conhecido para o desconhecido, né? Então eu vou te contar uma história que você conhece e consegue se identificar, para fazer um paralelo, uma parábola de algo que você não conhece e é mais profundo do que você imagina. Então, por isso que Jesus faz tantas parábolas, né? Conhecido para o desconhecido, com pescaria, com agricultura, enfim. Então, o que Deus faz? Existe o plano da salvação e como ele vai lidar com o pecado, como ele vai salvar o ser humano. E porque a gente esquece dessa palavra, que Deus é onipotente. Então, se ele é onipotente, por que ele não estala um dedo e acaba com tudo? É porque há todo um processo, né? Então, não é uma questão apenas de poder, mas uma questão de moral e seguir regras, que Deus é todo poderoso, mas ele não é contraditório. E Deus segue as suas próprias regras, né? Deus é um Deus de moral, de valores, então ele não se contradiz. Vou dar um exemplo meio esdrúxulo, tá? Estou jogando xadrez com o Daniel. E aí eu sinto que eu vou perder. E aí eu levanto a mesa, jogo tudo no chão e começo a socar o Daniel, porque vou usar o poder para vencer. Já que eu perdi no jogo, vou ganhar pela força bruta. Deus não é assim. Deus, eu vou usar a expressão jogo aqui, tá? Só por questão didática. Deus, quando joga, ele joga dentro das regras. Dito isso, existem regras para a salvação do ser humano. E não apenas Deus estalar um dedo e salvar o ser humano. É necessário seguir um código. Os princípios, né? E ele usa as festas judaicas para marcar todas essas etapas do plano da salvação. Existe um sermão que eu estou montando, mas está rascunho ainda. Que é as festas judaicas, 7 festas judaicas, elas são uma espécie de aula de Deus, usando símbolos dessas festas do Código de Processo Penal do céu. O que é o Código de Processo Penal? Existe procedimentos, etapas, prazos, ritos de quando alguém processa alguém na justiça, né? Então, um exemplo bobo aqui, sei lá, um vizinho resolve construir no meu terreno. Vamos supor que eu esteja certo. Eu creio que estou certo. Ele construiu o meu terreno. Isso que eu vou chegar nas primícias, tá? E aí, qual é a solução? Eu pego a marreta, pego um trator, começo a derrubar a casa do meu vizinho. Se ele vier, eu começo a brigar com ele? Não. Tem todo um procedimento. Você vai buscar um advogado tem um fórum
Mas advogado onde? Do Acre, do Paraná? Não, do Rio de Janeiro. Então, qual fórum que ele vai entrar? Que advogado? Quais são as etapas? Aí, o outro lado tem direito à defesa, tem recurso, tem prazo, qual juiz vai julgar, que não vai julgar. Você ganhou, mas a pessoa pode recorrer. Enfim, há todo um código de processo de como eu lido com aquela questão jurídica. E eu não pego um trator e saio atropelando a casa do vizinho. Eu vou entrar na justiça e existem etapas até bater o martelo e sentenciar. Eu, o juiz, decido que o Henrique é o vencedor. E ele tem o direito a restituir lá o terreno dele. E assim é com o plano da salvação. E o que Deus faz? Ele coloca 7 festas judaicas que mostram o plano da salvação. E as primícias é uma dessas festas, que é uma das etapas. Então Deus faz o seguinte, ele pega a agricultura. Olha, existe aqui a agricultura como era conhecida no tempo lá do povo hebreu. E tinha a primeira colheita, as primícias, os primeiros frutos, eles eram ofertados ao altar de Deus. Era uma oferta ao Senhor. Que ele proveu tudo aquilo. Então, os primeiros frutos eram ofertados a Deus como uma promessa que no final da colheita viria uma colheita total. Então, tinha uma chuva temporã que irrigava o terreno, fazia com que a semente ali germinasse, crescesse forte. Aí tinha os primeiros frutos, eram ofertados a Deus, como uma promessa. No final da colheita, no final da colheita vai ter a grande colheita, que vai colher os frutos que Deus quer colher. E traduzindo aqui de uma forma sintetizada, Deus está fazendo uma colheita na terra de seres humanos que refletem a sua imagem e semelhança. E Jesus, ele é a primícia, o primeiro fruto dos mortos. Porque ele morre, ressuscita, e ele agora se apresenta a Deus como: Pai, eu sou o primeiro ser humano ressuscitado com o corpo glorificado e entregue a ti como o primeiro fruto. Sabe essa colheita de seres humanos que reflete a sua imagem que o Senhor está fazendo? Eu sou o primeiro fruto. Eu sou a minha vitória, o meu caráter, a minha justiça. Jesus tem justiça própria, nós não temos. Nós pegamos a dele pela fé. Eu sou o primeiro fruto. Mas Jesus é divino, não vale. Vale porque ele é 100% humano. E Jesus, ele é divino e humano, 100% Deus, 100% homem. E ele é o primeiro ser humano que tem um caráter semelhante a Deus. Perfeito, sem pecado, se oferta a Deus como um fruto, como uma colheita. E agora tem uma promessa. Quando eu voltar, em Apocalipse, Jesus não tem uma foice na mão? E na nossa cultura, a gente associa foice à ideia de morte, né? A capa preta, a máscara de caveira com a foice. Não, foice é de colheita. É uma ideia boa, não uma ideia de morte. Quando Jesus volta, ele faz a colheita final. E quando ele levar a gente para o céu, Pai, está aqui a colheita final. Todos os seres humanos remidos, desde Abel, que foi o primeiro a morrer, né? Desde Abel até o último ser humano salvo, não sei quem vai ser, eu só quero estar lá. Eu quero qualquer vaga, eu quero passar em último, não importa. Agora eu estou te oferecendo toda essa colheita, Pai, de seres humanos que refletem a tua imagem. E Jesus é a primícia dos mortos. Ele é a primeira colheita de um ser humano que reflete a sua imagem e semelhança. Mas ele é Deus. Mas os remidos serão santificados por ele e glorificados por ele. E aparecerão diante do Pai sem pecado. Essa é a colheita. E Jesus, ele é a primeira colheita. Inclusive, quando tem aquela questão de que os túmulos foram abertos, né? Houve um terremoto, as sepulturas foram abertas, deduzimos que quando Jesus foi, ele levou uma primeira... Aqui é uma dedução bíblica, ok? Ele levou uma primeira leva. Pai, aqui está um grupo pequeno de primeiros frutos a ti. Quando eu voltar à terra, no advento, a volta de Cristo, e ressuscitar, a primeira ressurreição, ressuscitar os ímpios, e aí eu vou levar a colheita final. E Jesus, ele é a primícia, ele é o primeiro fruto dessa colheita, né? Porque
era Adão que tinha que... Era Adão, se Adão não tivesse pecado, né? Ele seria perfeito. Mas como ele errou, como Adão pecou e a morte entrou em todos os seus filhos como herança, agora Jesus venceu onde Adão perdeu. E agora nós compartilhamos da herança de Cristo. Porque alguns podem pensar assim: mas não é justo. Quem pecou foi Adão, não fui eu. Olha que curioso. Interessante. Mas se alguém chega na sua casa e bate assim: Daniel, tem um tio seu que morreu e ele deixou uma herança gordinha para você. Você quer? Eu quero. Essa você quer, não quer? Mas o que você fez para merecer? Nada. Mas Daniel, tem um outro tio teu que morreu e deixou um problemão para você lidar. Esse você quer? Não. Então, olha só, não é justo. Existem ônus e bônus na vida. Existe o bônus das boas heranças e o ônus das más heranças. Se eu tenho o direito de curtir e aproveitar as boas heranças, eu também vou sofrer as consequências das heranças ruins. Eu não sou culpado pelo pecado de Adão, nem do meu pai, nem do meu vizinho, do cachorro, nem do meu irmão. Eu sou culpado pelos meus pecados e da influência que eu faço pelos outros. Mas a herança de Adão passou para nós, da morte, do pecado. Só que eu também sou participante da herança de Cristo. Porque o único ser humano, e eu falo isso sem medo, o único ser humano que merece ir para o céu se chama Jesus Cristo. Ele é o único ser humano que merece estar lá. E todos os outros vão, porque vão compartilhar, vão ser co-herdeiros dele. Então, só Jesus merece estar no céu, porque é o único que nunca pecou. E ele fala: quem crê em mim, eu compartilho da minha herança. Então, sim, nós sofremos pela herança negativa de Adão, o pecado e a morte. Mas somos favorecidos pela herança da justificação pela fé e da ressurreição e vida eterna em Cristo. Então, você não pode não querer uma herança ruim e querer uma herança boa. Herança é herança, amigo. Então, sem querer te por cortar, favor, mas corte sempre. o Espírito Santo deu uma ligação aqui muito legal, né? A gente falou sobre o renascimento, lá na experiência de Nicodemos, aí agora você falou sobre as duas heranças. Então, basicamente, vamos lá. O nascimento natural acontece ali na gestação, pum, nasceu, acabou. Todo mundo que nasce dessa forma é merecedor da herança de Adão. Agora, para receber a herança de Cristo, você precisa passar pelo novo nascimento, né? E aí você nasce para uma nova natureza, digamos Sim. assim, uma nova realidade. Isso é muito interessante, né? Sim. Porque, de fato, aí a gente entende essas premissas, porque nós vamos ser depois os próximos, né? Isso é muito bacana. E sem me alongar muito, mas ainda não é injusto eu sofrer por um crime que eu não cometi? Então, Deus criou criaturas conectadas. Deus não é amor? Não é bom amar e ser amado? Então, para isso você precisa se conectar com pessoas. E nessa conexão existe um risco. Eu sofro pelas suas escolhas, assim como eu sou abençoado pelas suas boas escolhas. E Deus podia ter criado um universo em que cada um fica numa ilha. Então, assim, vou fazer o seguinte: tem 7 bilhões de seres humanos, então eu vou fazer 7 bilhões de ilhas. Não, planetinha, vou fazer Pequeno Príncipe, fazer um planetinha isolado. Cada um vai morar sozinho no seu planeta, ok? Você não vai conversar com ninguém, você não vai amar ninguém, vai ficar se amando lá pela eternidade, e os seus erros não vão machucar ninguém, e seus acertos não vão abençoar ninguém. Vale a pena viver a eternidade assim? Só para o narciso. Então, só para o narcisista. Então, o que Deus faz? Ele criou criaturas conectadas, o que é maravilhoso. Só que, em compensação, o meu erro te machuca. Mas, em compensação, uma coisa boa que eu faço te abençoa. Se eu canto bem, que não é verdade, eu canto muito mal, só na glória para eu cantar bem. Se eu canto bem, você é abençoado pelo meu canto.
Mas se eu falo algo ruim, você sofre pelo meu erro. Mas ainda vale a pena criar pessoas conectadas, porque essa é uma vida que vale a pena ser vivida. E há riscos. Então, pela nossa conexão com o nosso pai Adão, nós sofremos pela escolha dele. Nossa conexão com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos abençoados pelas escolhas de Cristo. Mas ainda assim vale a pena viver conectado. Viver isolado não vale a pena. Então Deus criou criaturas conectadas umas com as outras. E aí você percebe que você não vive para o seu próprio umbigo. Que as minhas decisões não só me machucam. Quando, por exemplo, imagina uma família, e eu falo com dor no coração, que tem um parente, um filho, um irmão, enfim, com vício em drogas, por exemplo. Aquela pessoa não está destruindo só a própria vida. A família inteira é levada junto naquela desgraça. Mas imagina uma família, pelo contrário, tem uma pessoa que consegue um bom emprego, que estuda, sabe, que é mais paciente, que quando dois irmãos brigam, é ela que entra no meio e tenta puxar a família para voltar a conversar. A família é abençoada por essa pessoa. Então, nós somos conectados. E aí você começa a perceber, poxa, eu não vivo só para mim. Se eu viver só para mim, eu esqueço o efeito colateral que as minhas ações, boas e ruins, têm as pessoas à minha volta. Mas o pecador olha só para o próprio umbigo, como Satanás. E Deus quer nos ensinar, olha, me ama acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você é conectado comigo e com o próximo. Tudo que você faz afeta. Então, quando você fizer suas escolhas, não pense só em você. Eu sou afetado porque você tomou o meu nome, terceiro mandamento, fica a dica, e o próximo é afetado, positivo ou negativamente, pelas suas boas ou más escolhas. Ou seja, tome decisões sábias, porque tudo que você fizer tem efeitos colaterais tremendos que só na eternidade nós vamos perceber. Coisas boas e ruins. Boas sementes, eu vou perceber os frutos no céu, e mais sementes eu vou saber no céu ou no juízo os efeitos negativos daquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nós somos conectados e graças a Jesus nós somos co-herdeiros da sua salvação da eternidade. Amém. Amém, que Sim? bênção. Vamos orar nesse momento para a favor. gente encerrar? Senhor, obrigada que mais uma vez esse estudo abençoado, esse estudo rico do teu poder, da tua graça, Senhor, Deus, sendo derramado aqui sobre nós, sobre quem está assistindo, que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudarmos a sermos esses co-herdeiros da salvação que há em Ti, Pai. Nos ajude, nos mantenha cada dia mais firmes no Teu caminho, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. 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 Senhor. Que você possa continuar nos acompanhando durante essa semana. Também nos siga no nosso Instagram, @adventistas_caixambi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.